Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista de segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. São agora 18 horas e 2 minutos, avançamos para mais um Especial Entrevista dedicado às eleições autárquicas e aos comentários, aos debates dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Avançamos com 20 graus de temperatura média na nossa região. Aqui dentro do estúdio está um bocadinho mais quente, seguramente, mas vamos avançar então para mais uma conversa, hoje com dois convidados diferentes, embora um se repita. Dar as boas-vindas ao Vítor Amaral. Obrigado mais uma vez por estar cá, Vítor. Eu que agradeço. Boa tarde e obrigado. Boa tarde. E temos aqui um estreante nestas lides, Leandro Ribeiro. Obrigado por aceitares o convite e por estares cá. Obrigado eu pelo convite e espero estar à altura deste novo desafio. O desafio parece difícil e não é fácil, brincando com as palavras, mas penso que todas as pessoas perceberão lá em casa que aquilo que se pretende aqui é apenas a opinião de cada um, que acaba por ser subjetiva, e pretende-se, obviamente, que também as reflexões que aqui fazemos possam servir tanto para os candidatos como para os ouvintes poderem também estimular os seus raciocínios e fazerem as suas próprias reflexões. Como é já do conhecimento, nós hoje vamos comentar os debates, não de ontem, porque não houve, mas do passado sábado. Tivemos então às 20 horas Henrique Araújo, do Movimento 2030, com Mário Manaia, do Bloco de Esquerda. O tema foi sustentabilidade e habitação acessível e avançamos já para a primeira questão, que é aquela de 1 milhão de euros. Começamos pelo estreante, se o Vítor não se importa, damos a primazia aos estreantes. Quem ganhou ou quem se destacou para ti neste debate, Leandro? Bom, eu espero que quem ganhe seja os ouvintes da rádio, com todo este processo que está aqui a acontecer. E antes de mais, deixa-me dar-te uma nota prévia, dizer que hoje é o Dia Internacional da Democracia. Olha e, que portanto, interessante. É um bom início, pelo menos para mim, Sim, porque sim. tenho o meu direito à opinião também. Claro. E como tu dizes, é subjetiva, mas que venha a trazer Sim, uma sim. mais-valia, Sim, sim. seja para quem for. E se há algo que a democracia veio trazer foi o exercício da cidadania, que é ao fim e ao cabo o que estamos aqui a fazer, não? Sim, é verdade. Respondendo à tua pergunta por outra forma, assim, não tão direta, Ok. porque não se trata de um jogo, eu creio que o Henrique Araújo mostrou-se um pouco mais instruído e mais preparado do que o Mário Manaia. Aliás, a mesa dele era pequena para tanto dossiê e tanto papel que ali estava. Inclusive, ele teve o cuidado de colocar uma folha de rosto com a imagem dele. Eu achei isso um pormenor interessante, não sei se foi propositado ou se foi casual. E que rapidamente também saiu dali, mas também me parece que os 13 minutos que cada um tem para explanar as suas ideias me parece pouco para levar tanta papelada. Portanto, acho que o discurso devia ser um pouco mais intuitivo até. O Mário Manaia mostrou-se um pouco mais descontraído, na minha opinião. Percebi também pela entrevista anterior que ele teve, que é da personalidade dele, portanto, porque não o conheço, não é? Percebi isso, mas acho que deve poupar algum tempo no seu discurso para ser mais objetivo e com isso explanar mais as suas ideias, ser mais objetivo. Eu creio que ele apresentava comparações com os modelos do norte e do centro da Europa e com Espanha e com Bruxelas, e eu questiono para quem é estes debates, qual é o público-alvo? Será que o público-alvo sabe quais são os modelos do norte e centro da Europa? Portanto, ou ele os explica, Sim. ou então não faz referência a eles. E será que essas políticas podem ser modificadas por um Presidente de Câmara ou por um Executivo Camarário? Exatamente. Ele está a ir à macroescala, Certo. quando deve pensar ainda na microescala. Exatamente. Depois, eu julgo que ele cometeu alguns lapsos
eu trago aqui um deles que eu gostava de até pedir a opinião, porque eu posso ser eu Mas então isso deixamos para depois. a fase seguinte, Pronto. para os pontos Deixa-me- bons e os pontos Ok, menos bons. Pronto, e deixa-me só dizer uma coisa que para mim, que Força. sou uma pessoa do espetáculo, não é? Também avaliei o figurino. Certo. E portanto eu acho que porque transmite uma imagem, uma Sim. mensagem, Sim. e o Henrique Araújo está sempre com o seu fato e gravata, e que é monocromático, portanto, tanto nos seus cartazes de divulgação como da forma como se apresenta, portanto um pouco démodé, mas que tem é um estilo que se direciona para um público bem definido, enquanto que o Manaia apresenta-se mais jovem, mais descontraído, e que me aparenta ser para um público mais jovem, aliás, pelos cartazes que ele apresenta como uma equipa também mais jovem, portanto está de acordo. E dizer-te que o Henrique Araújo respondia sempre à questão que lhe era colocada, mas na pergunta seguinte voltava sempre atrás, voltava a complementar a pergunta anterior. E eu achei isso que o moderador aí deveria ter intervido. Não, mas podem fazer isso. Podem, pronto. Podem. Mas estava-me a incomodar Sim, porque sim. foi uma regra. Aconteceu sempre isso. Isso tem a ver com a estratégia de cada um e não é vedada essa possibilidade. Pronto, então peço desculpa. Não, sem problema. Pronto, mas até é bom rouba que tempo, suscitem estas questões. acaba por roubar tempo à resposta da pergunta Sim, que efetivamente sim. foi feita, e às vezes nós nos esquecemos, afinal, qual foi a pergunta. Verdade. É isso. Mas só para ficar então claro, a gestão, digamos, do tempo cabe ao moderador em termos de equilíbrio entre candidatos, mas aquilo que cada um diz, digamos, é da sua responsabilidade. Obviamente não vamos questionar alhos e falar de bugalhos, mas há essa liberdade, até para por exemplo, responder àquilo que outro candidato disse, eventualmente, o que não tem acontecido muito, mas que também existe essa possibilidade. Vítor, a mesma questão, já sei que não gosta de definir quem ganhou, quem perdeu, quem se destacou mais deste debate? Eu posso dizer que concordo em grande parte com aquilo que o Leandro diz e acho que o Henrique puxou dos galões de uma experiência enquanto, de certa forma, conhecedor, por ter integrado a Câmara, não o Executivo, mas foi um colaborador muito próximo do Executivo, e muito especialmente Salvador Malheiro, e depois de um trabalho que tem feito nos últimos anos de percorrer todo o Conselho. Portanto, ele puxou desses escalões, mostrou-se muito conhecedor dos dossiês, vinha muito bem preparado, como se fosse alguém que estivesse dentro do Executivo, inclusive com números, etc. E por isso eu destaco pela positiva, porque entendo que quem está num debate destes e se propõe ser candidato a presidente da Câmara deve estar minimamente preparado e saber apresentar as suas propostas. Eu tenho muita dificuldade porque eu sou uma pessoa muito pela positiva, eu gosto muito pouco de dizer mal, e tenho muita dificuldade de repetir aquilo que já disse no anterior comentário, em relação ao Mário, que acho que ele é uma pessoa competente, não o conheço, mas por alguns elementos que ele vai transmitindo, quer no primeiro debate, quer neste, parece uma pessoa com capacidade, mas com um nervosismo excessivo. E depois divaga muito nas questões que lhe são colocadas, foge aos temas generalizando muito. Ele falou nos modelos, como disse já o Leandro, do norte da Europa, de Espanha, na questão do direito de superfície. Tudo bem,
não estava mal se ele depois conseguisse concretizar para o seu programa, Sim. para o VAR, Sim. dizer, por exemplo, na Catalunha, ou na Holanda, ou nos Países Baixos, faz isto, e nós conseguimos adaptar isto ao VAR, Certo. que vai ter um resultado positivo no que respeita à habitação. E ele isso não o faz. Portanto, assim como, por exemplo, também na questão da sustentabilidade, ele vai buscar a sustentabilidade e ele perde-se quando lhe se coloca uma pergunta sobre a habitação, não apenas no centro do concelho, na sede do concelho, mas nas freguesias, e ele fala na mobilidade. Sim. Ok, é um tema importante, Sim. mas a questão não era essa. Certo. A não ser que ele dissesse, nós não apostamos na habitação nas freguesias, apostamos exclusivamente no centro do município, na capital do município, e depois criamos redes de transportes para trazer as pessoas para cá, agora, ou para as levar melhor daqui para Desculpe, outros locais. só introduzir aqui um dado que eu não sei se tem conhecimento. Era um debate onde se falava de habitação e o Mário é arquiteto. E isso, olha, eu não sabia que ele Sim, era arquiteto. É muita pena porque eu penso que ele tem capacidade para fazer mais do que aquilo que tem demonstrado nos debates. Muito sinceramente, acho que sim. Caso contrário, a experiência que ele teve, estou aqui a fazer uma avaliação partidária, que nem deveria fazer, mas Sim. a experiência que ele teve durante 4 anos como deputado municipal, o partido vai buscar alguém que não está, que não tem um mínimo de capacidade, não acredito. Portanto, ele terá a capacidade, Claro. ele não a tem sabido é aproveitar. Certo, muito bem. Ficam então aqui estas primeiras considerações ao debate de Henrique Araújo do Movimento 2030 com Mário Manaia do Bloco de Esquerda. Vamos então agora aos apontamentos, na ordem que quiserem, pontos altos e pontos baixos deste debate. Bom, do Mário Manaia, foi claro aquela questão dele não saber onde é que era o bairro de São Cristóvão, não é? Portanto, pensava que era em Valga, a cooperativa. E acho que quando o Henrique o confrontou com isso, até de uma forma muito, muito ténue, Sim. porque podia ter sido mais aguerrido, não é? Certo. Ele poderia ter aproveitado, e mesmo que fosse uma inverdade, peço desculpa, foi um lapso da minha parte, mas Certo. não disse, é a informação que trago. Ou seja, quem lhe elaborou a informação, se foi ele ou outros, também não sabem. Pois. E, portanto, há muita gente a não saber. E eu achei isso grave. E é mesmo ali ao lado. E é mesmo ali ao lado. Depois, por outro lado, e aqui eu posso estar errado, ele quando fala, que refere que há 20 mil agregados familiares que estão em carência financeira, que corresponde a 74% de palavras dele da população de Ovar, eu dei-me ao trabalho de consultar os censos de 2021. Eu na altura chamou-me a atenção. E a população nessa altura em Ovar é de 54.953 habitantes. Sim. E fazendo umas contas, cada agregado familiar em média possui 2,65 elementos na família, o que significa que o que ele disse é que todos nós estamos com dificuldades financeiras. Eu acho que fiz bem as contas e que consultei bem os dados. Portanto, há aqui uma falta de rigor da parte dele, ou ele não soube explicar, porque às vezes basta mudar uma palavra, um Correto. código, um número, que tudo altera. Correto. E isso pode ser fruto do nervosismo dele e não de incapacidade. Sim. E porque da pressão, tudo mais, acontece com todos nós, mas esses dados têm que estar muito claros, porque senão então estamos a dizer que todos nós estamos com carência financeira. E eu acredito que muitos sim, mas os 74% não corresponde. Pronto, acho que aqui há preciso, e depois também é preciso atualizar os dados. Ele refere também, fala dos sem-abrigo e remete para um estudo de 2017. Ora, nós estamos em 2025 e, portanto, já existe o núcleo de planeamento e intervenção dos sem-abrigo, que há dados que estão na net, eu facilmente consultei, e em vez de 23 sem-abrigos já são 29, o que numa pequena escala faz diferença. Claro que sim. E portanto, e isto é um dado de 2024. Portanto, para quem está a concorrer a uma presidência de Câmara,
deve ter dados bem mais atuais. O que estás a dizer é que quase que foram aproveitados os dados da última campanha eleitoral. Talvez, de não alguma sei, forma. alguém lhe deu os dados ou ele próprio, não soube pesquisar. E depois acho que ele tinha vantagem neste tema, porque ele é arquiteto. Sim. Eu sei disso. Sim. E, portanto, não tenho dúvidas nenhuma que ele nada como um peixe neste tema. E é uma Portanto, pessoa com experiência. E poderia ter, efetivamente, puxado dessa experiência e pôr o Henrique a patinar, e não o fez. Verdade. Ficam então... E pontos positivos? Pontos positivos tem. Mas, enquanto procuro, podes Está passar... bem, claro, pode ser? Vítor. Então, Desculpa. não há problema. Eu vou tentar já falar dos dois. De negativo, eu no fundo já o referi no que respeita ao Mário. Eu até realço aquilo que o Leandro disse em relação à cooperativa São Cristóvão, que é a expressão dele, eu por isso tomei nota, porque achei tão grave, porque ele diz, bom, foi aquilo que eu analisei. Sim. Não o poderia ter dito. Há uma gafe depois no salvo erro, no Chega, no Tiago, que o Domingos Silva aproveitou também, já lá vamos à frente, Sim. e ele saiu-se bem, disse, desculpe, foi... Sim. Aqui assim como no outro debate que analisámos também o Emanuel, o Vila Real, exatamente, claro que não, ninguém fica a duvidar que ele saberia. Ninguém duvidaria nesse caso Sim. que o Emanuel não saiba que é regra, claro, e não Vila Real, claro. E estes lapsos existem. Portanto, e aqui eu não acredito que ele não soubesse andar à cooperativa Sim. São Cristóvão. Sim. É aquele nervosismo que eu tenho traído. De positivo, ele diz que é necessário aproveitar o PRR para expandir a habitação pública. Depois fala no programa Primeiro Direito para continuar, mas com uma melhor taxa de execução. Portanto, aqui há uma crítica àquilo que vem a ser feito. Ele diz que a taxa de execução atual que é abaixo de um terço. E fala na habitação familiar coletiva e volta a referir aquilo que tinha referido no debate anterior da criação de 400 novos fogos. Sim. Só que não concretiza novamente. Apesar, eu não sei se eles ouvem estes comentários, se não ouvem é pena, porque nós, no fundo, estamos a dar-lhes algumas dicas, eu acredito porque não que há sim. uma crítica destrutiva, não. Pelo contrário. Portanto, ele podia ter aproveitado para dizer estes 4 novos fogos serão construídos. Ele adiantou um bocadinho, disse que era num período de 4 anos. Sim. Portanto, porque, na verdade, no primeiro ano, isto então era absolutamente demagógico. Claro. E depois lançar a Casa Eficiente com um gabinete para apoio aos munícipes. Aquilo que eu achei de mais positivo nele, não no que respeita a propostas, porque as propostas foram muito pouco concretizadas, mas ele saiu-se muito bem na última pergunta. Certo. Quando o Henrique lhe prega aquela rasteira, como quem diz, faz como eu, que saí de um partido... Ou seja, ele saiu-se muito bem na questão ideológica. Exatamente. E era a pergunta, e era a resposta óbvia, não é? Exatamente. Eu acho que isso acaba por ser um ponto negativo do Henrique, porque faz uma pergunta em que a resposta é óbvia. Não faz muito sentido. Não, e que fez um ricochete. O Henrique esteve mal fez na pergunta, não aproveitou uma pergunta que politicamente lhe pudesse ser vantajosa, e até porque estamos a falar de campos opostos, e ele aproveitou para sair muito bem. O Bloco de Esquerda não é um partido unipessoal, não há ambições pessoais, defendemos valores, não há sonhos pessoais, os valores valem muito mais. Portanto, ele aqui esteve muito bem. E depois ainda aproveitou uns segundinhos para dizer que também tinha em mente a Carta de Habitação para fazer, e o Conselho de Habitação. Há uma coisa que eu noto nestes debates, é que os candidatos não têm aproveitado aquilo que os outros dizem para colocarem-lhes questões
quando entendem que não são concretizáveis ou que não estão concretizadas. Por exemplo, isto não é a falar neste caso específico, mais uma vez a criticar o Mário, não é? Quando alguém diz, vamos construir 400 fogos, o outro candidato Sim. Onde e como? tem que questionar. Sim. Não pode deixar a dúvida no ar, porque deixar a dúvida no ar fica a certeza, para se calhar muitos ouvintes, ok, eles vão construir Certo, 400 certo. fogos. No que respeita ao Henrique, o mais negativo é ele não concretizar muito aquilo que apresenta, como criar um fundo para ajudar na reabilitação, criar modelo para acabar o que está para construir na Habitobar, depois a aquisição de terrenos particulares em Arada, não estamos a falar de públicos, estamos a aquisição de terrenos particulares, depois um apiadeiro em Arada, embora aqui concretizasse-me um bocadinho mais, fazendo aquelas promessas que me parecem muitas, a campanha, por exemplo, do Benfica atualmente, que é, eu já falei com este, eu já falei com aquele, portanto, eu não acredito que qualquer instituição pública possa aceitar como interlocutor alguém que é um mero candidato, ainda não pertence ao Executivo. Muitas vezes é difícil quem pertence ao Executivo conseguir falar com estas instâncias, quanto mais alguém que é apenas um candidato. Mas depois teve lados positivos. Aliás, eu penso que ele esteve bem nos lados positivos, que demonstrou o conhecimento e tocou em alguns pontos menos bons do atual Executivo. Ele demonstrou conhecer os problemas da habitação, disse uma coisa que penso que é quase senso comum para quem é candidato a Presidente da Câmara, até mesmo para o atual Presidente: quem ganhar vai ter um problema gigantesco. Falou na questão dos 30 ou 35 milhões que não foram aproveitados, poderão não ser totalmente aproveitados pelo atual Executivo. Criar um grupo na Câmara Municipal com este objetivo pode fazer algum sentido, dizer, pá, está a correr tão mal, temos que criar uma task force. Prioridade absoluta. E temos que tentar ainda alcançar isto. É um projeto, mas é um projeto. As candidaturas têm que ter projetos, mesmo que depois sejam difíceis de concretizar. Mas achei interessante, interessante e até a fundamentação para esse projeto, a construção de uma avenida a ligar a parte mais a norte com a mais a sul do concelho. E depois ele disse uma coisa que não teve oposição, não sei se vai dizer o mesmo frente ao Domingos Silva, que é dizer que todos os projetos estão quantificados e cabem no orçamento. Sim. Em relação a isso, queria acrescentar, eu tenho alguma dificuldade, talvez fruto da minha profissão também como arquiteto que sou, como é que ele chega aos projetos que apresenta. E muitas das vezes fala de uma forma muito segura, muitas das vezes não, sempre muito assertiva, de que vai se concretizar. Esses projetos foram feitos por quem? Esses projetos foram a entidades externas, esses projetos estão regulamentados, porque todos nós sabemos as dificuldades que estes processos passam. E aí até o Domingos Silva a seguir também deu um exemplo disso, de que não há empreiteiros para fazer as construções, por aí fora, quer dizer, mas parece tudo muito fácil ao Henrique Araújo, mesmo acreditando que tenha o dinheiro, porque eu não sou da área financeira e portanto não sei, vou questionar, vamos acreditar, mas já posso duvidar que todos os projetos a que ele se propõe, e que não foram só estes de debate, sejam realmente realizados durante o mandato dele, ou em tempo útil. Pronto. Eu gostava de voltar atrás e dar aspectos positivos do Mário Manaia, porque até simpatizei com ele também, mas não seja por sermos colegas da profissão. Eu acho que ele esteve muito bem quando ele refere a taxa de execução da obra pública que está prevista pela autarquia atual,
que não foi usada na totalidade, portanto que foi usada apenas 50%. Eu acho até que ele devia ter feito mais bandeira disto, portanto era um ataque aqui ao PSD neste caso, embora o seu oponente não fosse o PSD, pode estar a aguardar isso para esse momento. Mas era um posicionamento que ele podia fazer. Mas era um posicionamento e quando fala da aposta da habitação multifamiliar e o fazer cumprir e fiscalizar as metas e prazos dos protocolos estabelecidos. Acho que isto é muito importante, é de realçar. Portanto, é o fazer pressão, fazer oposição, porque claramente, e ele já o disse em outros momentos, que quer fazer oposição. Certo. Pronto, e já que é isso que ele quer, pronto, que seja por estes motivos, pelo menos. Destacar aspectos negativos do Henrique Araújo. Ele fala muito no PAC, no PEDU, no PRR. E mais uma vez, volto a falar a questão, este modelo de entrevistas é para quem? É para os dois ou é para ouvintes? Se é para ouvintes, nós precisamos de dizer o que é um PRR. Sim. E o que é um PEDU, porque as pessoas não sabem. Portanto, um PEDU pode ser um chuchu, porque rima. Desculpem a graça, mas é preciso explicar. Um PRR é um plano de recuperação e resiliência, por exemplo, que já fica um bocadinho mais claro. Certo. É evidente que não temos tempo para explicar, porque é pouco tempo. Mas temos que ser muito claros. Eu acho que aqui falta um bocadinho de mais rigor, fruto dele estar muito por dentro, há muito à vontade do que está a dizer. Claro. Mas lá está, o público-alvo dele é um outro. Sim. São as massas. E eu acho que ele tem que abrir. Depois ele foi inteligente, foi atacando aqui e ali a atual autarquia, aliás, ambos. E o aspecto positivo do 2030, penso que eles, na verdade, foi o que melhor soube dominar ali os assuntos e explanar as suas situações. Pronto, basicamente é isso. Eu acho que ele também, quando fala nas propostas para encurtar os cidadãos, concordo com o Vítor na questão da avenida, que é um projeto interessante. Sim. Diz ele que não é megalómano, mas há aqui um grau de alguma surrealidade, talvez, mas poderá ser... há uma visão, pelo menos. Há uma visão, e isso é Certo. interessante. Claro. Eu gostei dessa situação de chamar todas as freguesias ao centro da cidade e não para as freguesias vizinhas. Verdade. Que ele até num momento disse a freguesia muito baixinho, nem se ouve bem qual era a freguesia vizinha, embora saibamos. Sim. Mas talvez por respeito, não é? Mas e foi inteligente isso as freguesias têm que encontrar os serviços dentro do nosso concelho e não se deslocar aos concelhos vizinhos. Muito bem. Ele teve um discurso bom. Meus senhores, já nos estamos a esticar outra vez. Vamos avançar para o segundo debate do passado sábado. Flávio Costa do Chega debateu com Domingos Silva do PSD, urbanismo, obras e investimento. E agora, se calhar, invertíamos, começava o Vítor primeiro. Quem se destacou deste debate, Vítor? Eu, se calhar, como o tempo é curto, vou ter a minha última intervenção e assim já falo em tudo, porque sei que estamos mesmo então já com pontos fortes e fracos. Exatamente. Okay. Eu acho que se destacou o Flávio do Chega apenas pelo facto de ser uma pessoa inexperiente, que, pelo que sei, é a primeira vez que estará metido nestas atividades. Foi o primeiro debate dele. Foi também o primeiro debate, mas eu digo a experiência anterior. Não, foi o primeiro debate de sempre. Não me parece que alguma vez tenha estado inserido numa autarquia, junto à freguesia, assembleia. Portanto, por isso, atendendo a esta inexperiência, também à sua juventude, penso que ele se destaca. Eu posso dizer que em algumas não é a minha opinião, que em algumas matérias o Domingos esteve muito melhor, mas tinha a obrigação de estar muito melhor. Por isso o destaque não vai para o Domingos por essa razão. Aspectos mais negativos, que eu não sei se são negativos, isto é muito subjetivo, aliás as nossas opiniões são sempre opiniões, são subjetivas, mas quando ele parabeniza o adversário pelo trabalho feito, não parece que isto seja uma boa estratégia, porque
eu posso entender que o trabalho nem é mau, mas eu estou ali frente a frente com o adversário que eu tenho que lhe pegar nos pontos Sim. fracos. É tudo menos normal. Agora, se ele parabenizasse por alguma área específica, eu acho que vocês na habitação estiveram muito mal, mas na educação estiveram muito bem, mas na habitação estiveram muito mal, ou vice-versa. Sim. Agora, ele dá os parabéns no geral ao executivo, na pessoa. Vitor, deixa-me do interromper presidente. só dizer uma coisa em relação a isso, porque também tinha isso como referência. Também não achei um bom ponto de partida, embora entenda porque serve de quebra-gelo e serve de mensagem. Eu estou aqui e não estou para arranjar Sim, conflito. certo. Mas poderia ser ao contrário, porque às vezes, e nós no teatro usamos isso, nas cenas damos sempre cenas muito alegres e divertidas para o povo rir primeiro, para depois então espetar a faca no estômago. E ele não espetou a faca no estômago. Não. Portanto, portanto, ele foi muito humilde, ele o Sim, disse mesmo com sim. verdade. Sim, pareceu que estava a dizer aquilo com honestidade. Depois, também negativa a questão de dizer que Chega resolverá o problema habitacional com recurso novamente ao privado, tal e qual como o Henrique Araújo, também com aquisição de 300 terrenos, aqui até concretizando, não estamos a falar de 3 nem 30, 300 terrenos. Dizer que não haver oferta para a habitação, a culpa não é da Câmara. Não é muito condizente que depois com o resto do discurso, e o pior mesmo foi o desconhecimento do apoio atual ao arrendamento. Portanto, não o deveria ter demonstrado, deixava passar. Sim. E não tinha que falar nesse desconhecimento. Sim, e inclusive questionar o adversário sobre isso. Exatamente, não o deveria ter feito. Deu-lhe espaço. Ele Sim. expôs-se demasiado Deu-lhe espaço. negativamente, sem necessidade. De positivo, ele diz que para combater a especulação temos de criar oferta. Isto é a lei da oferta e da procura. Portanto, esteve bem. É uma máxima muito vulgar, mas que entendemos isto. Necessidade de agilizar processos para atrair investimento, e aqui teve bem, mas podia ter aproveitado e dito que o atual executivo não agiliza e que por isso não há investimento, se é esta a interpretação. Falou na importância das cooperativas de habitação, soube explorar a promessa do PSD de criar habitação para jovens, questionando. Portanto, e é este tipo de debate que eu gosto. Sim. Vocês falam nisto, mas como é que vão resolver? Ele até faz aquilo quase que inocentemente, mas bem, falo bem. Tem de haver maior aproximação com os cidadãos, e fala na questão do índice de transparência abaixo da média nacional, e fala na criação da figura do provedor do munícipe, embora não a tenha explicado muito bem. Sim. Esteve também bem quando questionado, disse que o compromisso de Chega era com os cidadãos. Discordou do projeto do cinema e, apesar de, lá está, inicialmente dar os parabéns e dizer que a Câmara que andou bem, então, mas questiona, por isso eu digo que há aqui a contradição, embora... Se calhar andou no teatro. Pronto, mas ele discorda do projeto tinha que ser com mais força, do cinema, e fez uma coisa que poderia dizer, eu não concordo, e dizer apenas isto. Fez aquilo que eu acho positivo, que é, eu não concordo por isto, mas se ganhar faço isto. Certo. Portanto, gostemos ou não gostemos mais de um ou do outro, mas teve uma ideia, tem um plano. E depois a distribuição correta dos apoios sociais, e vindo do Partido Chega, eu dei muita importância a isto, porque ele disse até mais do que uma vez, não retiraremos apoios sociais. Claro que falou na questão de haver uma melhor distribuição e mais analisada, mas sublinhou, não retiraremos. Eu penso que ele não quis introduzir a palavra fiscalização. Penso que é mais um pouco por aí. Em relação ao Domingos, indiretamente não admitiu
que há necessidade de agilizar procedimentos na Câmara, o que eu penso que é uma coisa consensual no município. Portanto, é necessário agilizar para criar mais investimento. Ele não o admitiu, embora dizendo isso é importante, mas não é a solução. Ele nem disse não é o mais importante. Isso não é a solução. Também acredito que não seja só a solução, sim. mas não ficaria mal admitir que iria trabalhar nesse sentido. Admitiu que temos construção sem manutenção. Ora, um candidato que esteve no Executivo durante 12 anos, ao admitir isto, alguma coisa está mal. Então, porquê é que durante estes 12 anos não foi feita a manutenção? Ele podia ter dito de outra forma, não sei se era esta a intenção, não estou aqui a defender, mas a manutenção não foi suficiente, tem que se fazer mais. Sim. Mas ele diz textualmente que há falta de manutenção. Portanto, se há falta de manutenção nos edifícios, a responsabilidade é de quem está no poder. Sobre as grandes obras, limitou-se a dizer: continuaremos com as obras que temos. Sim. Até e quais? Sim. Sim. Quais são as obras que temos que ele vai continuar? Deveria ter concretizado. Positivamente, penso que é bom ter admitido a necessidade da mudança de paradigma e que o caminho será do arrendamento para a habitação jovem. Ele já o tinha feito no primeiro debate e está a fazer disto uma bandeira, e por isso o Flávio questionou e bem. Admitiu também a importância do provedor do município, embora dissesse este não é o caminho, mas admitiu. Sublinhou que a Câmara cumpre rigorosamente os requisitos da contratação pública. Esteve bem, porque isto é uma coisa que as pessoas gostam de saber. Então isto Sim. é cumprido, não é? Sim. E ele bateu nisto, aproveitou bem. Aproveitou a questão sobre do Mário sobre o cinema, do Flávio sobre o cinema, para falar do espaço empreendedor. Portanto, ele retira o foco da questão do cinema para falar no espaço empreendedor, porque eu penso, é a minha opinião sobre o projeto do Chega, muito pessoal. Não estou a dizer que concordo com o projeto Sim. que está em vias de vir a ser executado, não estou a dizer isso, estou a dizer é que aquilo que o Chega apresenta pela voz do Flávio é, na verdade, um pouco aquilo da forma como ele apresentou. Ele podia não ter Sim. querido dizer isso, Sim. mas da forma como ele apresentou é um pouco aquilo que poderemos ter no espaço do empreendedor, e Domingos Silva aqui esteve. Eu aí esteve penso que a intenção do Chega, ou a forma como o Flávio apresentou, será mais um espaço dirigido a esta mobilidade, estes nómadas que hoje chegam e precisam de um espaço para trabalhar naquele momento e depois Também vão me embora. pareceu isso, E o espaço empreendedor não é bem isso, é um espaço, digamos, físico para estar. Para estar durante algum tempo. Exatamente. Passas-me a bola, não é? Claro que sim. Pronto, então, eu começo por dizer que achei o Flávio, não o conheço, na verdade, achei uma pessoa bastante ponderada, um jovem que é afável, humilde até, não entra em extremismos, como posso mesmo dizer, o líder do seu partido, não é? E, portanto, isso surpreendeu-me pela positiva. Já falei da questão de que ele não começou bem a parabenizar o oponente. Acho que ele usou muitas vezes situações pessoais dele para dar como exemplo. É bem verdade que podemos usar isso na realização das nossas ideias, mas eu acho que não é bom trazê-los a público. Porque ele até chegou a dizer, ele quase disse quanto ganhava. Sim. Portanto, acho que ele tem que pensar na macro escala, mais uma vez, voltando a este termo, e não na micro escala. Portanto, podemos partir de um objetivo pessoal, algo que nos aconteceu e que não correu tão bem, mas isso também pode não ser verdade, não é? Porque Correto. É uma questão de escala. Depois, o Domingos Silva, eu acho que parte em vantagem pelo cargo que ocupa, procurou ser também afável com ele, com o seu oponente. Achei piada que ele deixou a gravata. Desculpa estar a falar nos figurinos, mas o Domingos Silva, por norma, usa também uma gravatinha e ele tem deixado, e eu acho que isso também é propositado, os cartazes deles são assim.
para chegar a outros lados e tirar-lhe aquele ar fechado que ele costuma ter, que ele não é assim muito sorridente, na verdade. Dá uma imagem mais de mangas arregaçadas, sim, digamos assim. Exatamente. Pelo menos de colorinhos apertados. Acho que sim, e acho que isso é muito positivo. Eu acho que isso é muito inteligente. Depois, o PSD falou em equipamentos em que vai investir, em continuar a investir, mas não disse quais. Sim. E, portanto, eu estava na expectativa de saber quais são. A manutenção é bem verdade, eu sei que é preciso ser feito, e também sabemos que é como as nossas casas, vão se degradando e temos que os fazer, portanto tem que haver verbas para isso, e quanto mais serviços tivermos, mais verba terá que estar por esse lado. Gostei quando ele dá como exemplo o visto do Tribunal de Contas, que ainda não foi portanto, elaborado das refeições, para o fornecimento das refeições escolares, e que precisou de fazer uma adjudicação direta. Ou seja, ele está a dar conta das dificuldades que vai tendo, mas que tem que encontrar soluções por outras vias. E, portanto, isto é de quem está a gerir uma Câmara. E, portanto, ele está em vantagem em relação a isso. E mostra que as coisas não são propriamente fáceis, lineares. E não é só dizer que vai acontecer. Claro. Portanto, não é um conto de fadas. Claro. Quase como a questão dos empreiteiros. Exatamente. Pronto. Como pontos negativos do Chega, eu tenho uma ideia muito clara sobre o... Eu, por acaso, ouvi-o dizer procurador do município e não promotor, mas eu posso estar enganado. O procurador do município que se deslocava às freguesias para ouvir os munícipes. E aqui o moderador, o Rui, esteve muito bem, perguntou, mas isso não é a função da Junta de Freguesia. E eu concordo em absoluto com isto. Tem que haver uma boa relação, independentemente da cor política, entre a Junta e a Câmara. Certo. Portanto, eu como munícipe de uma freguesia vizinha que não Ovar, desloco-me à Junta de Freguesia, explano a minha ideia, o meu problema, e a Junta, não podendo resolver, encaminha para a Câmara. Portanto, este procurador só existe se não houver diálogo entre estas autarquias. E é isso que está mal, e é isso que vai continuar sempre a acontecer. Sempre, desde que as cores sejam diferentes. Sim. Sejamos claros e objetivos. Certo. Portanto, este procurador, e depois perguntaria-lhe a ele, este procurador vai ter um gabinete, vai ter um edifício, ou vai de carrinha, como alguns fazem daqui para ali, Sim. para ouvir, ou vai bater de porta em porta. Portanto, isto às vezes são castelos na areia, e que é preciso dar um bocadinho de mais resposta. Ou então, do outro lado, o oponente perguntar. Certo. Mas como é que vai implementar isso? Mas sabe a dificuldade que é fazer isso? Pronto. Depois, a mudança de paradigma que o Dr. Domingos avançou, de facto, é uma boa aposta. Ele fala na revisão do PDM que foi feito aqui atrasado, que aumentaram a área de construção, portanto, como uma ferramenta para criar mais oferta, mas isso também é verdade que foi já num passado, e, portanto, há que perceber que novas propostas virão no futuro para tentar equilibrar esta situação da especulação imobiliária entre a oferta e a procura. Portanto, eu gostei do debate, mas ficaram algumas questões por serem esclarecidas. E depois disto tudo, quem se destacou? Deste debate? Sim. Eu ainda assim acho que foi o Dr. Domingos, por conhecimento de causa. Ok. Mas acho que o Flávio esteve muito... Gostei muito da atitude dele. Ele não se deixou melindrar, ele não se deixou... percebes? Temos um destaque para o Dr. Domingos e temos a surpresa do Flávio Costa. Sim, eu diria assim. Ok, muito bem. Só mesmo para concluir, Força. Porque já aconteceram 4 debates, e estamos a falar no fundo nisto que eu vou dizer, dar os parabéns aos 4 candidatos, nestes 4, aliás 8, sim. Embora alguns repetidos, pronto, sim. Nestes 4 debates, pela cordialidade e fazendo votos que os 21 tenham este mesmo registro. Que corram dessa forma. Muito bem. Obrigado aos dois por estarem cá nesta segunda-feira. Vamos prosseguir com este trabalho de cobertura das autárquicas, que vai até 25 de setembro no caso dos debates, até 26 no caso dos comentários. Continuem a acompanhar. Já agora fica o convite para amanhã. Hoje não há debates. Amanhã, terça-feira, dia 16,
teremos o debate do Flávio Costa do Chega com Emanuel Oliveira do PS. O tema será políticas familiares e natalidade, às 20 horas, e depois às 22 teremos Mário Manaia do Bloco de Esquerda com Domingos Silva do PSD. O tema será ambiente e sustentabilidade urbana. E amanhã mudamos de moderador, passaremos a ter o Carlos Nuno Granja e depois, na quarta-feira, voltaremos a estar cá para comentar esses dois debates. Na quarta-feira, dia 17, sempre às 18 horas, uma vez mais com Vítor Amaral e com Lúcia Leite. Obrigado por estarem connosco, continuem nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Obrigado mais uma vez, para vocês aí, Obrigado. até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.